News. No Alerta Geral, bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. A guerra entre o governo federal, o Congresso Nacional e as lideranças municipalistas na polêmica sobre a desoneração da folha salarial. O governo ganhou a queda de braço no Supremo Tribunal Federal, mas sinaliza, diante de um ambiente político de acirramento, para negociar com os municípios e também com as empresas beneficiadas com a redução da alíquota previdenciária. Esse é o principal assunto da agenda política que mexe com milhões de brasileiros. Agora as informações com Carlos Alberto. O clima nos bastidores políticos e empresariais é acirrado com a reação de líderes partidários à decisão do governo federal em derrubar no STF a desoneração da folha salarial para municípios e empresas de 17 setores da economia que geram mais de 9 milhões de empregos. A desoneração ou redução de encargos sociais permitiu às empresas trocarem a alíquota de 20% na folha salarial por um recolhimento sobre a receita bruta, enquanto no caso dos municípios com até 156 mil habitantes, a contribuição previdenciária estava em 8%. O benefício foi suspenso por uma liminar do ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin. A liminar ganhou, porém, o apoio da maioria dos ministros. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que recorreu da liminar, classificou a decisão do governo de catastrófica e criticou a declaração do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que cobrou do Congresso Nacional compromissos com a responsabilidade fiscal. Como resposta à postura de Haddad, o movimento Desonera Brasil, com base nos dados do CAGED sobre emprego formal, mostra que nos 17 setores beneficiados com a desoneração da folha salarial, a ocupação subiu 19,6% desde janeiro de 2019, contra 14,3% nos outros segmentos. E o salário médio ficou maior em 12,7% se comparados com a remuneração dos demais setores. Segundo ainda o movimento Desonera Brasil, a criação de empregos e melhores salários com o modelo tributário dos 17 setores gera 19,4 bilhões de arrecadação adicional entre imposto de renda e contribuição previdenciária dos funcionários, FGTS e 1% de alíquota adicional de COFINS importação. Para as lideranças empresariais e congressistas, o governo ignora esse bom desempenho da economia. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. Vou continuar com esse assunto aqui ao lado do jornalista Beto Almeida, porque o Ednardo Lemos chega com a informação sobre as articulações dos prefeitos que querem manter a briga e a luta para a manutenção da alíquota previdenciária reduzida. Ednardo Lemos. Enquanto o governo federal fala sobre um caminho para superar o impasse com as lideranças municipalistas e os deputados federais e senadores, a Confederação Nacional de Municípios, CNM, avança nas articulações para captar mais assinaturas à proposta de emenda à Constituição que institui em 2024 uma alíquota previdenciária de 8%, com elevação a cada ano de 2 pontos percentuais, tornando-se permanente em 14% a partir de 2027. A proposta da CNM sugere um parcelamento especial das dívidas dos municípios junto ao Ministério da Previdência Social e também do regime próprio da Previdência Social. Dos 185 municípios do Ceará, pelo menos 58 detêm regime próprio de previdência. A Confederação Nacional dos Municípios quer ainda um novo modelo de quitação de precatórios e a desvinculação das receitas dos municípios. A proposta da Confederação foi apresentada pelo presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zielkowski, ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, ao secretário executivo do Ministério do Planejamento, Gustavo Guimarães, e ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A Confederação Nacional dos Municípios mobiliza os prefeitos em defesa de uma alíquota mais baixa e repudiou
a articulação do governo federal para o Supremo Tribunal Federal acabar com a desoneração da folha de salários dos municípios. Com informações dos bastidores políticos, Ednardo Lemos. São 7h24, jornalista Beto Almeida. Esse é o principal assunto da política brasileira, com reflexo na vida dos municípios e também dos contribuintes da Previdência Social. Um assunto que vai ganhando desdobramento porque tem esse acirramento pesado em função da decisão do governo federal derrubar no Supremo Tribunal Federal, como narrou o repórter Carlos Alberto, a desoneração da folha salarial. Agora o próprio governo reconhece que há uma necessidade de negociar com os municípios e as lideranças empresariais um caminho para garantir que a desoneração da folha salarial volte e que os empregos sejam garantidos. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luziano. Bom dia aos nossos ouvintes. E a situação do governo é o seguinte, é daquele relógio que conta ali o tempo e o tempo vai se esgotando. Por quê? Porque a proposta aí, Luziano, é que o governo tente resolver esse impasse, pelo menos aí até o dia 20 de maio. Por que 20 de maio? É quando começará em Brasília uma nova marcha dos prefeitos. E aí sim, você imagina a pressão com que esses gestores municipais vão para cima dos seus representados no Congresso Nacional. Claro, tem uma ala do governo que propõe uma progressão da contribuição previdenciária dos municípios conforme a arrecadação. Quanto menos ele arrecada, mais ele vai ter desconto nessa questão da desoneração da folha. Quanto mais ela arrecada, menos seria beneficiado. Essa é a proposta, inclusive, que foi defendida pelo presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zilkowski. Só tem um detalhe, o governo até o momento não tem dado nenhuma pretensão, Zenor, de abrir mão, por exemplo, da questão na justiça, do recurso que ele apresentou ao Supremo Tribunal Federal, que inclusive está em julgamento até o próximo dia 6 de maio. Então você imagina como os espaços para negociação são curtos. Nesse aspecto aí é o seguinte, a Confederação quer encontrar uma saída, quer encontrar uma solução para os municípios, o governo federal também quer, mas sabe qual é a proposta do Haddad agora, Luziano e ouvintes? É dizer o seguinte, vamos tratar dessa questão da desoneração, como já está previsto, ela vai ser de uma forma gradual, mas a gente quer então apresentar, oferecer em contrapartida uma renegociação das dívidas das prefeituras com a União. Essa é a ideia do ministro Fernando Haddad, ou seja, enquanto o governo não recua nessa questão da reoneração da folha, da retomada da cobrança dos impostos, principalmente da contribuição previdenciária tal e qual ela acontece hoje, em compensação, ele diz que dá para negociar dívidas que os municípios têm com a União. Então, dizendo, ou seja, existem canais, os canais não estão de todos obstruídos, eles estão aí para serem de fato negociados.